Olá, calviníssimos e calviníssimas! Começando mais um Calvini Talks, eu sou o Vinícius Seja, episódio de hoje, episódio 27. Hoje nós vamos falar sobre música, diretamente aqui dos estúdios da IPPTV, então já sabe, dá uma moral lá na IPPTV, youtube.com/IPPTV, certo? Bom, hoje, para falar desse assunto, nós vamos receber ninguém mais, ninguém menos do que Jorge Camargo. E eu já quero adiantar, Jorge, que é uma honra recebê-lo aqui, é um prazer. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O microfone é seu. Obrigado você, Vini, pelo convite. Estou muito feliz. Maravilha. Bom, já para a gente engatar o nosso assunto, da forma como eu sempre gosto de começar, então pela origem, né? Queria escutar um pouquinho, eu acho que tem diversas pessoas aqui também que querem entender um pouquinho como foi a sua trajetória. Então, onde você nasceu, de onde você veio, se já nasceu em berço cristão... como que foi até se encontrar nessa carreira musical, que a gente sabe, né, que é uma carreira já bem longeva, tem um vasto repertório, né, Jorge? Então conta pra gente um pouquinho como que foi isso. Eu sou aqui de São Paulo, sou paulistano, nasci no subúrbio da Zona Norte de São Paulo. Sou filho único, meus pais, como eu disse, moravam na Zona Norte e... Portanto, eu passei uma adolescência meio solitário, né? Essa coisa de filho único tem esses inconvenientes, né? Sei bem como é. Você também é? Também sou. Ah, tá vendo? Estamos no mesmo time. Então, só que aí eu acho que essa solidão, na verdade, me aproximou da música, porque eu ganhei um violão da minha madrinha de batismo quando eu tinha 12 anos. No começo eu não me entendi muito bem com ele, ele ficou parado há cerca de um ano, até que um colega, um amigo... que morava na mesma rua que eu, o Claudião, falou, olha, tem uma professora no pedaço, tal, eu já comecei minhas aulas, e aquilo me deixou empolgado, eu tirei o violão do armário e fui ter aulas com a dona Vivi. E ali a minha vida começou realmente a mudar, porque meu contato com a arte foi me despertando, foi fazendo com que eu florescesse como pessoa e como artista. Lembra mais ou menos quantos anos você tinha? Eu tinha 12 para 13 anos. 12 para 13. Aí, aos 14 anos, eu tomei contato com o Evangelho, através de uma colega de escola, a Valéria, que tinha um dom evangelista, né? Mas até esse momento você não ia para a igreja? Não, eu, enfim, me batizei na igreja católica, fiz a primeira comunhão, mas não frequentava a igreja. Certo. E através da Valéria, ela me convidou o Claudião e outros. A gente era colega, a gente estudava na mesma escola. E ela também tocava violão. Ela falou, vamos tocar violão na minha igreja e tal. E eu acabei indo para a igreja da Valéria. Mas eu me lembro, um dia que eu fui na casa dela, e ela colocou para tocar uma canção que... eu nunca tinha ouvido, não tinha qualquer noção daquilo, né? Que era uma canção que assim... E a letra dizia, louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração águas vivas do interior irão fluir. Foi o primeiro contato que eu tive com o Evangelho, né? Ouvindo essa canção. Muito bom, muito bom. Uma canção antiga, traduzida do inglês. Enfim, e ali aquilo já me tocou profundamente. Depois, na semana seguinte, fomos para a igreja. E eu comecei a frequentar a igreja da Valéria. E ali... a minha história com a música realmente começou, porque muito cedo eu descobri que, para além de tocar o instrumento que eu já estava tocando razoavelmente,
eu também gostava de compor. E aí comecei a escrever minhas primeiras canções, né? Eu costumo dizer que meu primeiro parceiro musical foi o João Ferreira de Almeida. Aliás, o João Ferreira tem uma história muito interessante, né? Ele era português, obviamente, mas ele tinha muita conexão com a Holanda. E ele começou a traduzir a Bíblia aos 14 anos de idade. Eu fico imaginando um garoto de 14 anos de idade, o quanto de dedicação, de esforço ele não empreendeu para algo assim. Nossa, né? com essa idade não fazia Com essa ideia. idade, começar a traduzir a Bíblia. Mas enfim, voltando. Ele foi meu primeiro parceiro, porque eu comecei a escrever canções a partir do texto da João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada. Você lembra qual foi a primeira que você compôs? Cara, eu lembro assim, quando eu compus com esse meu amigo Claudião, antes de ir pra igreja e tal, a gente começou a trocar umas figurinhas, né? Aí eu lembro que a gente fez uma canção que falava assim, nessa cidade... Não, aqui. Nessa cidade... Não. Nessa cidade sem poesia... É aqui. Nessa cidade sem poesia... Nessa cidade sem alegria, nasce uma flor no meu caminho. Nasce uma flor no meu caminho. Nasce uma flor no meu caminho. Assim, nossa, bem pré-adolescente, sabe? Você não tá dizendo nada com nada. Nossa, mas bonita já, bonita, né? Inclusive depois, mais pra frente, eu quero falar um pouco com você sobre o que a sua opinião da música, como que ela foi evoluindo até chegar hoje em dia, né? Mas isso a gente deixa pra mais pra frente. Pode continuar. Então foi isso, Vinícius. Aí lá na igreja eu comecei a compor, comecei a me envolver também nessa coisa da composição. Uhum. E aos 18 anos, teve um fato que mudou a minha vida assim, radicalmente, que foi o meu contato com os Vencedores por Cristo, que na época era um dos grupos mais importantes da música no Brasil. E era um grupo que tinha um trabalho missionário também, que oferecia treinamento para jovens, né? Várias equipes eram formadas e desfeitas num determinado período de tempo. E eles já gravavam discos na época, né, que serviam para o sustento do trabalho. Então eles eram já a minha referência musical cristã, de música cristã. Porque eles também faziam uma música muito conectada com a música da época, que tocava na rádio, que era música popular brasileira. Então esteticamente eles conversavam muito. E aí quando eu tive a oportunidade de participar desse grupo, foi realmente alguma coisa que mudou a minha vida, né? Porque daí eu fui viajar com eles, na volta dessa viagem surgiram outras, e aí também esse mundo da gravação, eles começaram a me chamar para gravar os discos que estavam sendo produzidos, então eu entrei realmente para esse mundo da arte como compositor e também como instrumentista, né? E também cantando, então eu entrei pela porta da arte, vamos dizer assim, através da igreja e através do trabalho dos Vencedores. Legal. E foi nessa época que você começou a lançar os primeiros álbuns? Não, então, já aí... tinha... Não, eu comecei a gravar aos 18 anos para 19, participar desses álbuns dos Vencedores. Depois logo surgiu um grupo chamado Semente, que era um grupo formado por ex-vencedores que já tinham uma quilometragem e tal. Mais veteranos de guerra, né? Eram mais veteranos e eles me chamaram. Cara, eu era um garoto de 19 anos, eu fico pensando assim, você que trabalha com jovens, né? O que um garoto de 19 anos tem na cabeça? Com todo respeito, né? É assim, o que ele tem na cabeça é o que um garoto de 19 anos teria na cabeça. Exato. E eu participando daquele grupo com aquelas feras que eram referências para mim, aquilo foi uma escola, entendeu? De vida e de arte. E aí eu participei do Grupo Semente por 4 anos. Aí quando o grupo se desfez, com a morte de um dos membros, morte prematura, do Sérgio Pimenta, que era um dos líderes do grupo e um cara muito importante nessa história também. Referência, né? Como compositor e tudo. Aí o grupo acabou, e aí eu decidi começar a fazer o meu trabalho sozinho. Foi quando eu fiz o meu primeiro álbum chamado Salmos, e aí vieram os outros.
E eu tô aqui. Legal. E o Salmos, qual foi o ano de lançamento? Foi 1987. 87. Eu tinha 24 anos. 24. E aí, deixa eu só voltar a fita um pouquinho antes da gente falar desse álbum. Nessa trajetória, né, digamos assim, da adolescência até chegar nessa fase, passando pelos vencedores, aconteceu algum tipo de educação do ouvido para você, no sentido de, assim, seus pais te ensinaram a escutar algum tipo de música? Rolou isso, algum tipo? Ou não? Você escutava, assim... Não, os meus pais escutavam música brasileira, né? Música popular. Era o que tocava na rádio. O rádio era grande, diferentemente da internet, na época o rádio era grande... Quer dizer, a televisão também. Mas assim, no dia a dia, à tarde, você voltou da escola de manhã, eu ouvia rádio. E o que tocava na rádio na época era muita música brasileira. Então isso foi meio que forjando o meu ouvido, né? Sim. E por influência dos meus pais também, que gostavam de música brasileira. Então, anos depois, eu tive a oportunidade de morar um tempo fora. E aí a música americana, a música inglesa também entraram na minha vida. Sim. Mas foi uma coisa posterior. Assim, vamos dizer assim, a base de tudo para mim foi a música brasileira no começo. Ok, legal. Bom, e aí então falando agora dos Salmos, né? Até queria entender um pouco, porque assim, eu já tentei não fazer música, né? Mas eu já tentei, por exemplo, escrever e tal, tentar alguma obra. E assim, vou dizer pra mim, eu sei que tem certas pessoas que, a ideia já vem na hora e vai e vambora. Agora, pra mim, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade. E aí eu queria entender um pouco de você, como que funciona essa inspiração, como que funciona na composição das músicas, né? Porque eu sei que tem... E aí eu vou tomar muito cuidado, porque eu sou muito leigo nisso, mas eu sei que tem ritmo, que tem melodia, que tem harmonia, né? Então, como que funciona também, Jorge? Você tocou um ponto importante, Vinícius, que é essa coisa, essa abordagem da canção a partir do texto, né? Claro, tem melodia, como você falou, harmonia e ritmo, mas tem letra também. E eu tenho uma oficina, já que eu ministro há muitos anos, que é uma oficina de autoria, onde eu trabalho essas questões relacionadas ao texto, né? Porque, por exemplo, você já deve conhecer, e eu conheço também, muitos músicos que são totalmente intuitivos, não tem qualquer conhecimento musical, é uma coisa realmente, um dom natural. O cara aprendeu violão de olhar o dedo do outro violonista. Mas tem uns até que se você colocar uma partitura, o cara não vai saber ler. Não sabe, nem a partitura, às vezes nem cifra. O que mostra que música é dom, né? Agora, se ele for estudar, obviamente que ele vai potencializar o talento dele. Se ele for estudar música formalmente, isso vai ajudar ele a ampliar os horizontes musicais dele. E com a letra é a mesma coisa. Tem muita gente que escreve letra de música assim, de uma maneira muito intuitiva. Mas, a exemplo da música, a letra também tem técnicas, né, de como você escrever um bom texto, como você escrever um texto poético. E é isso que eu abordo na minha oficina. Como você escreve um texto de uma canção. E aí eu falo de poesia, falo de técnicas para você escrever um texto poético. Mas, acima de tudo, eu falo de poesia como a linguagem da imaginação. Eu não sei se as pessoas sabem, mas mais de 50% do texto bíblico é poesia. E não é sem razão, existe uma razão para isso, ou várias razões. Por exemplo, aquele texto de Malaquias, que diz assim: façam prova de mim, diz o Senhor, se eu não lhes abrir a janela dos céus. Eu sempre gosto de citar esse texto, porque na oficina eu pergunto: bom, gente, esse céu tem janela? Aí fica um silêncio, o pessoal fica na dúvida, né? Daí a pessoa fala: não tem. É ótimo, não tem. Mas quando você lê esse texto, ou quando você ouve esse texto, qual o processo que se dá na sua mente? Você imagina uma janela. O que desperta, né? Aí Eu lhes abriria as janelas do céu. Peraí, então você já imagina um céu com uma janela lá, e essa janela se abrindo. Então isso é parte do processo que a poesia, a linguagem poética, que é uma linguagem eminentemente imaginativa, desenvolve na nossa mente e no nosso coração, quando a gente ouve um texto poético ou lê um texto poético. Eu creio que, na verdade, por que mais de 50% da Bíblia é poesia? Porque quando eu imagino, e a poesia me propicia isso, eu desarmo meu coração para aquilo que está sendo dito.
E aí aquele texto, aquela mensagem tem mais possibilidade de chegar lá onde ela precisa chegar. Então é isso. Então eu tenho sempre isso em mente quando eu vou compor. Esse texto que eu estou escrevendo, ele tem essa característica, ele tem essa linguagem imaginativa que convida o leitor e o ouvinte a imaginar as palavras que eu estou, ou as cenas que eu estou descrevendo através das palavras dessa canção. Então acho que isso é um caminho bem interessante. Agora, a composição é um processo misterioso. Não tem uma receitinha pronta. Não tem uma receita pronta. Às vezes o dia desses eu estava, sabe, folheando no Instagram e eu vi eu não sei se ela era filósofa, uma americana, falando uma coisa tão linda. Ela falou: toda vez que eu subo num púlpito, num palco, ou eu vou dar uma aula, eu não subo sozinha. Eu trago comigo as pessoas que me encorajaram, as pessoas que me fizeram chegar até ali. Então eu nunca estou só quando eu estou falando. Eu falei: nossa, coisa linda. Aquilo já me falei: cara, preciso escrever um negócio sobre isso, porque é um negócio tão bonito que ela está falando. Verdade. Então é isso. Então, pra gente que compõe, tudo é motivo de você começar a escrever alguma coisa. Às vezes você está andando no trânsito, você vê uma cena, você fala: cara, aquilo te toca, aquilo mexe com você. Isso aí dá letra. E no meu processo criativo, eu começo a escrever uma letra e aí eu tenho que estar perto do violão, porque eu já pego e aí eu já começo a fazer uma melodia em cima daquela letra. E aí uma coisa vai empurrando a outra. A melodia que eu acabo de fazer vai chamando o restante da letra, ou aquele verso vai estimulando a melodia, e aí é uma coisa meio casada, né? E no final, quando eu vou ver, tá pronto. Mas eu imagino que assim, você deve também já estar acostumado com uma certa forma já de compor, né? Depois de um tempo você já é prático. Uhum. Porque eu digo assim, eu conheço músicos que assim, tentam fazer a melodia primeiro, depois tentam encaixar a letra. Aí outros que vão tentar a letra primeiro, depois pensar no título, né? Então é muito rico isso, porque às vezes eu tô, sei lá, um dia tranquilo, eu começo a dedilhar alguma coisa no violão, aí eu falo: olha que interessante, tem uma melodia aqui. Aí eu já gravo aquela melodia e deixo guardado. Aí no outro dia eu vou pegar aquela melodia e tento pôr uma letra em cima. Ou às vezes eu escrevo um texto e não veio a melodia, ou eu tô longe do violão. Então eu guardo aquele texto e aí quando eu tô com os dois, entendeu? Sim. Agora, um outro ponto que eu achei bem interessante que você trouxe, Jorge, é que assim, você trouxe o tema da poesia na Bíblia, né? Sim. Inclusive, não sempre no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, na literatura hebraica, quando a Bíblia está falando em poesia, é porque é um assunto muito sério. Claro. A Bíblia deixa... A gente sabe, na literatura hebraica, que quando começa uma poesia, é porque é uma forma da literatura hebraica dizer: esse é um assunto sério. Então, quando começa... ou seja, é para prestar muita atenção no que está sendo dito ali. Não é tipo, às vezes, por questões culturais, né? A gente acha que poesia, né? Coisa meio assim. Canta sabiá, tá? Como é que fala? Oh, meu Deus. É entretenimento. Isso. É uma coisa para, né? Não. Passar e tal. E é uma coisa muito séria, né? E a gente vê isso num texto sagrado, a gente tem que entender que existe um valor naquilo. Todas as tradições religiosas, não é só na judaico-cristã, não. Importantíssimo. Isso está presente em toda manifestação espiritual, né? Então eu acho interessante, porque eu acho que tem muita gente que nem sabe, né? Acho que, inclusive, que a poesia ela demanda uma certa intelectualidade, até para você conseguir absorver e entender o que está sendo dito, né? Eu falo disso da poesia. Não dá para você ler um poema no estilo leitura dinâmica. Tem vezes que a gente vai ter que reler. Você não vai conseguir. Você trava no primeiro verso, porque ela justamente te convida a desacelerar e a refletir sobre aquilo que você está lendo. Sempre. Na linguagem poética, isso é característico. E, bom, voltar um pouquinho então para a sua biografia, né? No sentido, quando você começou, né, na carreira, uma coisa que sempre vem na minha cabeça quando eu estou conversando com músicos, especialmente quando a gente está falando no meio cristão, é assim, né? A gente recebeu um outro convidado aqui que ele chegou a ter um certo tempo de trajetória cantando fora da igreja, fora do mundo cristão, digamos assim, né? Até que ele se converteu, e aí veio e tal. Pelo que eu entendi ouvindo de você já começou dentro de um contexto cristão, né? E nenhum momento aconteceu de... vinha uma coisa do tipo,
quero sair um pouco dessa bolha, até mesmo às vezes pensar um pouco mais em sucesso, porque a gente sabe que o mundo cristão ele já é um pouco mais difícil, né? Você, graças a Deus, é um cantor de sucesso, compositor de sucesso, músico de sucesso no meio cristão, mas a gente sabe que já é algo mais nichado, né? Então já rola já mais dificuldade e tal. Como que foi também esse processo para você? Nossa, você está trazendo um monte de coisas aí. Primeiro, o conceito de sucesso. O que é sucesso? Também tem essa, né? Eu vi uma declaração da Marisa Monte que eu achei muito interessante. Ela falando sobre o significado da palavra sucesso, que vem do latim, né? Do latim succedere. E aí ela fala, sucesso, uma coisa é êxito comercial. Exato. Sucesso é outra coisa. Sucesso é uma sucessão de coisas que você vai construindo. E que, na verdade, você só vai ter noção disso ao final do processo. Então, no final de não sei quantos anos trabalhando, você vai olhar para trás e vai ver o que você construiu. Exato. Então, é esse sucedere de pedras que foram sendo acumuladas que você pode chamar de sucesso, né? Eu acho isso muito legal. Mas então, você falou sobre quem está fora e entra e quem está... Então, Vinícius, a minha história com a música começa como compositor fazendo canções que a gente chama de litúrgicas, né? São canções que são cantadas na celebração do povo de Deus. Certo. E eu tenho essa enorme alegria de ter escrito algumas canções que têm resistido ao tempo, né? Estão aí há muitos anos. Mas à medida que eu fui caminhando com a música e com a vida, eu senti um pouco disso que você falou. Eu não queria ficar restrito apenas ao contexto da música litúrgica. Há muitas pessoas que fazem isso e ótimo, né? Cada um é cada um. Mas não, eu sempre olhei para a arte como uma coisa mais abrangente. Tanto que tem alguns álbuns na minha discografia que não são álbuns que você pode chamar de música cristã. Explicitamente, não são álbuns de canções litúrgicas. Embora aquilo que eu creio, aquilo que eu experimento na minha vivência de fé, está presente em tudo que eu escrevo, mesmo quando eu não digo explicitamente certas coisas, ou não uso a linguagem religiosa vigente. E eu gosto disso, eu gosto de fazer. Agora eu vou lançar um novo álbum, ainda esse semestre, que é um álbum de canções devocionais. Mas é um álbum que eu fiz depois de muitos anos, fazendo outro tipo de canção, entendeu? E eu sinto, cara, que Deus está presente em tudo. Há uma sacralidade naquilo que a gente faz quando a gente crê que está para além da linguagem, entendeu? Ou da roupagem da canção. Perfeito. Então eu me sinto muito à vontade em transitar nesses vários mundos. Eu não tenho problema com isso. Eu sei de gente que tem problema. Eu não tenho nenhum problema. Bom. E também uma outra questão que eu também acho interessante é assim, né? Ainda mais se a gente estiver pensando, por exemplo, vou abrir um parênteses aqui, se a gente estiver pensando em doutrinas, né? Nós aqui da IPP, os presbiterianos como um todo, a gente geralmente tem um certo rito, né? Digamos assim, na hora do culto, né? Sim. Tem toda uma certa liturgia, isso. Então a gente tem o louvor, tem os cantos congregacionais. O momento de confissão. E a gente tem todo o processo, né? Aí você vai, por exemplo, já numa igreja mais pentecostal, já é uma coisa... diferente. Isso, exatamente. E eu queria entender para você, porque assim, eu já vi casos, né, de igrejas com problemas de assim, aqui não pode tal instrumento, não pode instrumento X, né? E eu queria entender como que foi também por conta desse tempo vasto, né, essa carreira, se você enfrentou muitos problemas em lugares assim, qual que é a sua visão a respeito disso? Se tem que algum instrumento ou algum tipo de música que é mais complicada, e aí a gente vai entrar um pouquinho também, fechando na sua carreira, entrando também na arte como um todo, da sua visão. Você falou de liturgia, eu acho liturgia uma coisa muito legal. Até porque é uma coisa muito antiga, vem desde os primórdios da história tradição, da igreja. Né? Uhum. E não há problema nenhum com isso. Eu acho que o único cuidado que a gente tem que ter é de não engessar, né, a liturgia, de modo que ela se torne alguma coisa enfadonha.
Aí é uma questão de criatividade. Dentro, né, da nossa criatividade artística, e a arte tem um papel muito importante na liturgia, de azeitar, vamos dizer assim, a liturgia, de modo que ela possa ser uma coisa viva e pulsante, né? Eu não vejo problema nenhum com a liturgia. Eu acho que ela até nos ajuda a nos ordenar interiormente, né? Porque quando você sabe que é aquela sucessão de movimentos e de atos dentro daquele momento, achei uma coisa muito interessante, muito legal. Mas você falou de liturgia, depois você falou de outra coisa. Eu falei de situações que pode acontecer, por exemplo, de preconceito, de instrumento, tal, né? esse tipo de... Na minha juventude isso ainda era uma coisa muito forte. Como eu era violonista, não tinha tanto problema, mas os bateristas sofreram muito. Os bateras, sempre com problema, né? Sempre com problema. Os bateras sofreram, mas os bateras também são bem disciplinados, né? Eles gostam de fazer, às vezes eles... Dão uma zoada, né? Às vezes eles pesam na mão, né? Uhum. E aí entra essa questão, né, do momento da liturgia como um momento comunitário e um momento heterogêneo, né? Porque você tem gente de todo jeito, você tem as crianças, você tem os jovens, você tem os adultos, você tem os idosos. Então, né, quem está à frente disso tem que ter uma sensibilidade, um respeito, né? De modo a conduzir isso de uma maneira que seja agradável para todo mundo, né? Que seja, vamos usar uma palavra aqui bem religiosa, né? Edificante para todo mundo. Né? E os bateristas, às vezes... Você tem uma fama, né? Até hoje, de falar. Mas eu não tenho nada contra os bateristas. Amo os bateristas. Acho o ritmo uma coisa muito importante. Mas então, na minha juventude houve, né, muito ainda preconceito. Eu acho que hoje as coisas mudaram, né? Eu não sei. Eu acho que tem ainda, mas eu acho que não como antigamente, não como né? Antigamente. Eu acho que hoje... toda igreja tem uma banda. A maioria. Sim. Tem umas que tem até o Ministério da Dança, né? E tal, também. Então, acho que as coisas mudaram bastante nesse sentido. Ok. Bom, então, pra gente agora, continuando, né? Na carreira, então a gente falou já um pouquinho dos Salmos. Qual das suas... Não sei nem se vai ter como responder essa, mas qual dos seus álbuns, das suas obras, você acha que foi aquela que despendeu, assim, mais do seu intelecto? Qual foi o mais difícil de fazer? Tem algum assim que chama muito a sua atenção nesse sentido? Não é mais difícil, mas ela é muito emblemática por conta disso que você falou. É um projeto que eu fiz já há 15 anos, um pouquinho mais, que foi um livro que eu escrevi, e na época esse livro vinha acompanhado de um CD com as canções que eu escrevi para os personagens. Cada capítulo do livro era um personagem. Então foi um trabalho para mim muito significativo. Chama-se Somos Um, que agora foi relançado, e obviamente a gente não tem mais o CD, mas tem o QR Code lá na contracapa do livro, que te leva para as canções no canal do YouTube, no meu canal, e aí você pode ouvir as canções enquanto você lê sobre cada um dos personagens. Foi um trabalho que eu achei, assim, é uma das coisas mais profundas, vamos dizer assim, que eu fiz, porque teve um trabalho de pesquisa sobre a vida dos personagens, são pessoas reais, né? Uhum. São personagens da história do pensamento, Santo Agostinho, Irineu de Leão, enfim, e canções para cada um desses personagens. Então deu um trabalhão, mas eu gosto muito. Ok. Bom, e na carreira musical, um momento que você disse que da sua vida, como um todo, que foi o mais difícil, assim, que você sente que foi um que pegou bastante? Foi na época quando surgiu o movimento gospel, né? Porque eu gosto de brincar dizendo assim que antes que o gospel existisse, eu sou. Tipo assim, eu já existia. Sim. E já tinha um trabalho realizado até então. Uhum. E aí o movimento chegou com várias características, né? E trouxe também essa visão mais que eu chamaria de comercial, mais industrial. E como toda indústria, né, o que caracteriza os produtos industriais é a uniformidade, né? Quando Henry Ford, por exemplo, começou a fabricar automóveis, ele só fazia carro preto. Era sempre o mesmo padrãozinho. mesmo modelo, né? Isso, enfim, tem um lado bom, né?
que no caso foi o desenvolvimento da sociedade, mas tem um lado da padronização. E a arte é uma coisa complicada de se padronizar, né? Então, para falar uma coisa dentre muitas que eu poderia dizer do movimento, eu acho que o movimento tem essa característica. É um movimento comprometido com o que a gente chama de indústria. E não há nada pior para um artista do que ser atropelado pela indústria. Então, houve um momento na minha vida, na minha trajetória, na minha caminhada, em que tudo isso que aconteceu me abalou. Eu me senti desencorajado, me senti com vontade de parar, de não fazer mais nada. Mas, felizmente, aí foi uma coisa minha comigo mesmo. Eu falei, não, eu não vou desistir, né? Não vou me render a um cenário. Aquilo que eu faço, eu acredito que é alguma coisa que está para além de mim, que me foi dado por Deus, não foi por mim mesmo, entendeu? Eu era um garoto de periferia, eu jamais imaginei fazer as coisas que eu fiz, ir aos lugares onde eu fui, e que a arte me levou a muitos lugares no mundo. Então, assim, não vou desistir. E aí eu falei assim, para além de não desistir, eu quero propor. O que eu posso propor? Né? Porque a gente, quando se vê diante de uma adversidade, a nossa tendência é reclamar. Né? E eu falei, não quero reclamar, eu quero... Passar por cima. Eu quero propor mesmo. Se eu acho que alguma coisa está errada ou pode melhorar, o que eu proponho para que essa melhora se dê? Então, essa oficina e outras coisas que eu tenho feito aí através dos anos, como artista independente, é a minha resposta. Tem um artista americano chamado Michael Card, um artista cristão, que diz assim: seja a excelência do seu trabalho o seu protesto. Amém. Então eu tenho tentado fazer o que me chega às mãos com o máximo que eu posso, que eu entendo ser da melhor maneira. E eu faço disso meu protesto. E que ótimo protesto abençoado, Jorge. Muito legal. E, bom, e até nesse sentido também, né? Ótimo que, graças a Deus, também que você não parou, que seguiu, porque, assim, uma coisa que muitas pessoas também, eu acho que falta a gente também falar, né? É que as pessoas acham que a conversão ou alguém ser tocado nesse sentido, né? Por Cristo é somente através da pregação, mas não é, né? A música também é poderosíssima. Um papel importantíssimo na espiritualidade. Importantíssimo. Eu conheço pessoas, tem pessoas da minha família que se converteram, ficaram com vontade de ir na igreja porque começaram a escutar músicas, uma música tocou o coração da pessoa. Sim. Então, assim, óbvio, a gente não tô desmerecendo aqui pregação, sermão, não é isso, né? Mas a gente sabe que a música, ela tem um poder, né? E ela pode ser um poder tanto, e aí também temos que ser honestos, ela pode trazer tanto pro lado negativo quanto pro lado positivo, porque ela é poderosa, né? Então, o artista, eu acho que ele tem um papel fundamental nesse sentido. Também acho. Né? Eu imagino que você, como já trouxe aqui, pensa bastante como que vai ser absorvida a música que você faz, a arte como um todo. E aí, até entrando na arte como um todo, como que foi também essa... não sei se eu posso chamar de migração, acho que é esse complemento também das traduções, porque além de tudo, você também é tradutor, né? Então... Isso, eu como eu te disse no começo, eu tive a oportunidade de morar um tempo fora, fui estudar inglês e quando eu voltei, eu fiz mais ou menos o caminho do que a maioria das pessoas que ficam um tempo fora fazem. Começo a dar aula de inglês numa escola, mas como eu sempre tive essa paixão por literatura, surgiu uma oportunidade de traduzir um primeiro livro. Quer dizer, o editor meio que se arriscou, eu também, mas deu certo essa primeira parceria e aí vieram outros. Algum tempo depois eu me tornei também um tradutor juramentado, então a tradução tem um papel importante na minha vida. Porque é interessante, né? O tradutor, ele constrói pontes, né? A exemplo do artista. Então, em certa medida, é uma arte. De você poder pegar uma coisa que está aqui e levar para alguém que está ali e que, sem essa sua intermediação, esse alguém que está ali não teria acesso ao que está aqui. Que é um pouco do que a arte faz também.
Então, assim, eu me sinto muito privilegiado de ter podido trilhar esse caminho também no mundo da tradução. Agradeço a Deus por essa oportunidade e, enfim, é uma coisa muito legal. Isso aqui é uma tarefa dificílima, né? Porque, por exemplo, tem palavras, né? Você obviamente sabe muito mais do que eu nesse sentido, mas que tem palavras que não tem tradução para algumas determinadas línguas, né? Tipo, você fala saudade para o inglês. Saudade para o inglês não existe uma palavra exata. Eles vão falar I miss you, né? Mas não existe isso. Então, é extremamente difícil também, às vezes, você conseguir traduzir uma mensagem da mesma forma que o autor ali estava querendo, né? É um desafio nesse sentido. E eu acho que agora no mundo da inteligência artificial, que facilita muito o trabalho do tradutor, mas até onde eu consigo enxergar, posso estar errado, né? Não substitui, né, o ser humano, porque há realmente sutilezas no mundo, vamos dizer assim, numa língua de um determinado lugar e de outro, que são sutilezas de ordem cultural, né? E que a inteligência artificial, como eu disse, ela ajuda muito o trabalho pesado, mas essa sutileza, essa coisa de entender a sintonia fina ali naquele lugar, o que aquela palavra significa exatamente, que talvez naquele mesmo país, num outro lugar, não tenha o mesmo sentido, é alguma coisa que só a vivência e a experiência do tradutor é que podem traduzir da melhor maneira. Você acha que em algum momento isso pode, sei lá, entrar em extinção, a inteligência artificial vai conseguir? Tanto já teve muitas brigas de roteiristas lá nos Estados Unidos, então, né? Eu acho que ela realmente, enfim, no que a gente chama, na média, ela realmente chegou para ocupar muitos espaços. Mas eu não sei, eu acho que ainda assim, no detalhe, sabe? Naquele detalhe que nos faz humanos, né? E que nos distingue de todos os outros seres vivos. Inclusive de um robô, né? Eu acho que ainda não. Ok. Espero não que sei, né? Nossa, eu espero que isso nunca aconteça. Talvez você veja isso na sua velhice. Nossa, né? Eu não vou ver, não. Eu espero que isso não aconteça. Mas assim, a gente sabe que o que eu imagino que vai acontecer, só um grande, enorme parênteses, né? Que eu acho que vai acontecer assim, eu acho que vai ter um mercado tanto para IA, quanto vai ter um mercado também para os artistas. E aí eu acho que vai ter tipo um selo de, isso aqui vai ser, isso aqui é um artista e tal. Que é o que acontece com os livros hoje, né? Hoje você tem o livro eletrônico e você tem o livro impresso. E tem gente que não abre mão do livro impresso, mesmo tendo a comodidade do livro eletrônico. Mas você não vê isso, você enxerga isso como algum tipo de ameaça ou tranquilo? Cara, eu acho um negócio inevitável. Independentemente de eu achar que é uma ameaça ou não, vai acontecendo. Rolar, né? Mas isso que você falou, eu acho que faz bastante sentido. Essa coisa do nicho, né? Tem a galera que gosta de ouvir o disco de vinil. Entendeu? Ele pode ter a plataforma, ele pode ter o Spotify, ele pode ter tudo, mas ele quer ouvir aquele som característico do disco de vinil. Claro que é um público muito menor do que os que têm acesso ao Spotify, mas existe. Assim como existe o público das pessoas que querem sentir o cheiro do livro, do papel, entendeu? E que, eu sou desse independentemente time. Tem um Kindle com 50 livros, a pessoa vai querer o livro dela. Então eu acho que é isso. Ok. E, bom, eu vou já entrando já nos últimos para eu passar para as perguntas, que eu sei que tem bastante pergunta hoje. Legal. Eu queria entender um pouquinho também, agora é uma espécie de consultoria gratuita agora. Vou querer entender um pouco qual que é a sua visão hoje da arte também, nesse sentido de assim... como que nós temos... A arte evoluiu como um todo, porque assim, uma das discussões, né? Inclusive eu estava discutindo isso com a minha esposa. Uma coisa que... Aí eu vou jogar uma opinião minha, que aí realmente vai causar, que eu quero ver depois o chat aí o que vão falar. Mas assim, eu estava vendo um quadro, né? De um artista, não sei se é moderno ou pós-moderno, chamado Jason Pollock. E aí, o Fê, você pode colocar aqui, por favor? Veja se você acha... Jason Pollock. E aí, resumo da ópera, né? Ele faz cara, pra mim é tipo um rabisco, sei lá. Sei. E aí, eu não vejo arte nisso. É uma opinião. Uma das coisas pra mim que demanda arte, não sei se você tem essa mesma opinião, é
a demanda técnica intelectual que tem que ter. Quando eu olho para uma coisa e eu penso assim, putz, eu acho que, sei lá, uma criança pode fazer isso da mesma forma, eu não vejo isso como arte, entendeu? Eu posso estar errado. E aí, eu, inclusive, eu queria entender um pouco a sua opinião, por quê? Aí, para fechar e passar para você a fala. Eu tenho, na minha opinião, nos últimos anos, nas últimas décadas, eu acho que a arte tem perdido muito valor intelectual. E aí eu posso estar falando, sim, mais do mainstream, porque eu acho que, sei lá, nos bastidores ainda deve estar acontecendo muita coisa boa. Mas eu acho que no mainstream como um todo, e aí eu tô falando, inclusive, no meio cristão, tá bom? Eu acho que o que tem sido valorizado não é exatamente uma arte assim muito que remete a boa estética, bons valores, e uma arte assim que você vê que é muito pujante, uma arte assim que remete aos clássicos, digamos assim, né? Então, gêneros que têm feito sucesso hoje, ritmo fraco, ritmo pobre, melodia fraca, pobre e tal. E olha que assim, eu sou totalmente leigo, eu nem sou músico, né? Por isso que eu acho que eu posso estar totalmente errado. Mas eu queria entender de você também, qual que é a sua visão da arte nesse sentido? Como que tá hoje em dia para você, na sua opinião? Você falou dessa questão de arte visual. Eu não sou realmente um especialista. Eu assim, entendo o que um cidadão mediano entenderia. Mas eu entendo a sua inquietação. Recentemente eu estive em Nova York e visitei algumas galerias e vi umas coisas assim, do tipo que você está falando. E falei, cara, que é isso? Que é isso, sabe? Isso não me diz nada. Mas pode ser uma coisa subjetiva minha, quer dizer, eu não sei se o autor e o que ele tinha na cabeça, realmente eu não sei. Eu prefiro uma coisa que tenha alguma conexão com, você falou do clássico, né? Então, quando você vê um quadro do Van Gogh, por exemplo, ele não tem aquela, vamos dizer assim, beleza estética no sentido Sim. das curvas e tudo mais, mas aquela cor que ele emprega, né, que é uma cor, que é uma coisa assim que salta aos olhos, e aí quando você conhece a história de vida dele, tudo aquilo faz ainda mais sentido, dá a essa obra de arte uma conotação diferente, né? Eu ainda sou por uma arte assim, que se conecta com a história de vida do seu autor, e que está dentro de um movimento específico, entendeu? Mas eu acho que... Olha, esse é o quadro que você... Isso, é esse daqui. Então, esse tipo de coisa, né? Eu não vou dizer todos, tá? Eu acho que tem um ou outro aí que eu até falo, cara, eu consigo ver alguma coisa aqui. Mas aí é uma opinião minha. Talvez esse aqui nem tanto, mas eu acho que tem uns que eu fico, cara... mas é o tipo da coisa que não me diz muito, assim. Eu acho que tem o seu valor. Sim. Estético, que eu não tenho, talvez, elementos para entender, né, onde está o valor esse valor. Sim. Então, eu vejo, e eu acho que isso vem já de um movimento como um todo, né? A gente tá falando, obviamente, mais da arte, até é que não dá pra colocar música aqui, senão vai zoar por conta dos direitos autorais, né? Se desse, a gente colocava também. Mas, assim, então, assim, eu acho que tá pegando como um todo, no cinema, na música, na arte, e eu acho que isso é um pouco do... A arte é um reflexo da sociedade, né? Eu acho que você concorda nesse sentido. Então, eu acho que isso tem mostrado... Essa música que você tocou para nós agora há pouco, a primeira que você tocou, que você tinha 12 anos, mais ou menos, é uma música que, se você pensar hoje em dia, não existe música assim, pelo menos no mainstream, com essa letra, com essa... Não existe. Então, eu acho que isso tem sido muito impactante. E eu conheço, e eu queria entender, assim, se você vê alguma espécie de luz no fim do túnel, tem uma contracultura. Eu que estou olhando muito para o mainstream. Qual que é a sua visão de hoje também? É uma pergunta interessante, Vinícius. Porque eu tenho certeza... Como é que... Você pode dar algum spoiler desse álbum que vai sair? Alguma coisa? Do Devocional, né? É que eu estou jogando um monte de coisa, desculpa, não, né? Imagina. Então, a luz no fim do túnel, cara, eu não sei. Eu sei o que eu posso dizer, assim, do que eu vivo. Assim, nós vivemos num país sui generis, assim, o Brasil tem uma riqueza cultural invejável, né? O mundo reverencia a música brasileira, por exemplo. E uma das características dessa música é justamente a sua variedade, né? Você tem muitos ritmos diferentes, dezenas e dezenas de ritmos catalogados.
você tem diálogo com a literatura, né? Muitos das nossas grandes referências da música brasileira escreveram a partir de romances, de contos. Então essa conversa entre música e literatura é uma coisa muito rica na nossa herança brasileira. E eu não vejo isso na igreja, assim, sabe? Eu vejo muita pobreza, assim, pobreza no sentido da uniformidade, voltando à questão da indústria. Tudo muito igual, né? Não existe essa coisa pulsante de, sabe, vamos combinar as coisas, vamos combinar o que não é uma coisa muito previsível, vamos ousar, porque a arte Vamos arriscar, né? A arte tem isso também. A arte ela é, como é que eu costumo dizer? Ela é transgressora, no melhor sentido da palavra, né? Ela tem essa vocação de falar assim, olha, tudo bem, tá tudo assim do jeito que é, mas vamos fazer um negócio diferente? Eu acho que a gente perdeu isso, né, pelo caminho. E isso eu acho muito triste, porque não combina com quem nós somos, como nação, como civilização brasileira. Então eu acho que o caminho para a gente florescer isso dentro da igreja também, é a gente sempre buscar o novo a partir, né, de toda essa herança e de toda essa riqueza que nós já temos, né? Eu estou comprometido com isso. Eu quero falar isso até eu ficar bem velhinho, assim, que vai demorar um pouco. Legal. Bom, então, vou passar aqui para as perguntas, porque eu sei que hoje tem bastante. E eu vou deixar aqui também para depois, tá, Jorge? A gente vai nas considerações finais. Vou deixar um espaço aqui também para a gente mostrar a oficina também, se você quiser, se tiver alguma página, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só... Aqui. Temos uma cultura... Não sei se é uma pergunta. Acho que é uma pergunta. Temos uma cultura de importar músicas cristãs, traduzir letras e até mesmo de imitar o jeito americano de louvar, entre parênteses, corais, arranjos, etc. O João Alexandre já ponderou sobre isso, falando que a cultura brasileira é muito rica e que não precisamos ficar presos a essa importação. Você acha que os ritmos brasileiros podem ser utilizados para louvar, inclusive o samba? Claro. Todos os ritmos, todas as formas de expressão humana, elas podem servir para exaltar a Deus, por que não? O problema não está no ritmo, o problema está em quem faz. Né? Se eu que estou executando sou alguém que tenho essa compreensão da graça de Deus, esse ritmo se redime comigo. Eu penso assim, né? Então não vejo. E você vê, o que o João falou é exatamente o que eu acabei de falar. Então não vou nem repetir, porque chovendo molhado. Tá bom, beleza, vamos para a próxima. Nossos inários estão repletos de música. Perguntas grandes, hein? Nossos inários estão repletos de músicas seculares, às quais foram acrescentadas letras cristãs posteriormente. Exato. Hinos de países, músicas tradicionais, Isso. etc. Você acha que ao modificar a letra, temos uma música apta a entrar nos cultos? E aí, se sim, isso vale para todas as músicas seculares da atualidade? Trocar a letra bastaria? Não, então, eu vejo que nós temos, como cristãos e como povo de Deus, vamos dizer assim, a gente tem condição de escrever as nossas próprias canções a partir da nossa vivência cotidiana comunitária. Isso é uma coisa também que eu incentivo na oficina. Assim, faça suas canções, né? Eu não tenho nada contra a gente trazer música importada, desde que sejam boas canções e que elas façam parte do nosso repertório. Mas vamos fazer o nosso repertório, entendeu? E isso vale para as canções populares também. Como eu disse no começo, eu não tenho nenhum problema. Tem algumas canções populares que são melhor do que muito lixo gospel, entendeu? Mesmo não tendo sido escritas por pessoas que estejam dentro da igreja. Às vezes a busca daquela pessoa por sentido, por propósito, e a sua habilidade dada por Deus de escrever, de compor, produzem peças maravilhosas, né, que por vezes dizem muito mais do que alguma coisa que foi produzida para o nicho gospel, para você ver se você consegue vender mais. Entendeu? Então, mesmo essas canções,
Eu acho desnecessário utilizar na medida em que nós temos condição e capacidade de fazer nossas próprias canções a partir da nossa experiência comunitária e nossa experiência de fé. Se isso se dá, eu não preciso lançar a mão. Como eu disse, vamos pegar uma canção muito bonita do Vineyard, de todos esses grupos. Tem algumas canções que são maravilhosas. Agora, pegar tudo, né, e usar tudo isso no repertório... Empacotar, fazer tudo um negócio comercial, tudo igual. Não vejo sentido. Entendeu? Vamos pegar uma da Vineyard, vamos pegar uma canção brasileira, litúrgica, com ritmo brasileiro, vamos pegar uma outra mais clássica e vamos juntar tudo e fazer um repertório diverso. Mas eu não vejo isso. O que eu acho é que às vezes também acontece muito problema de... de novo, né? Aí eu vou usar a minha carta do recém-convertido, que pode ser que eu esteja errado novamente, mas às vezes eu acho que tem muito esse negócio de algumas igrejas, algumas doutrinas não deixarem tocar certos gêneros porque remete a alguma coisa. Então assim, Jorge, eu também acho que às vezes, acho que você vai concordar comigo, que às vezes o problema também está em quem ouve, porque às vezes a música não tem nada, sei lá, cristológica, né, para a igreja, mas a pessoa vê algum problema onde não tem. Também tem isso, né? Tem. Os chatos, né? Então, é um trabalho pedagógico, né? Que também é importante no seio da igreja, né? Ensinar, explicar, isso dá trabalho. Pois é. Dá trabalho. Às vezes a gente não está afim de trabalhar muito, mas aí já é outro problema. Legal, temos mais 3. Acho que essa aqui você meio que já respondeu, mas vamos lá. O músico gospel pode ser cantor secular mesmo em bandas de festas e de carnaval, por exemplo? Então, eu acho que aí cada um tem a sua consciência, né? Qualquer profissão tem as suas cascas de banana. Isso não diz respeito apenas ao músico. A gente também... Isso é um pouco, às vezes, de preconceito, né? O músico, cuidado, o artista... Mas espera aí, o advogado... Ele não recebe nenhuma proposta indecente de nenhum cliente. Pois é. Ah, não, mas o advogado não. O médico nunca se vê diante de nenhum dilema ético. Todo o trabalho que ele desenvolve é tranquilo, tá tudo. Não, claro que não. Então, os dilemas éticos que o médico vive, que o advogado vive, que o construtor vive, que o engenheiro vive, são os dilemas éticos que o artista vive. Mas parece que pro artista é pior. O artista, cuidado, tá bom, mas todo mundo, vamos tomar cuidado, todo mundo, né? E acho que aí é uma questão de consciência. Se aquilo não fere a minha consciência, se aquilo não me ofende, se aquilo não me agride, se eu não estou agredindo ninguém, se eu não estou prejudicando ninguém, eu tenho que decidir. Sim. Eu que tenho que prestar contas a Deus disso, não é você por mim. Exato, exatamente. Não é o pastor por mim. Só assina embaixo, também acho. Então é isso. Ok. As 2 últimas, vou deixar essa aqui essa aqui é boa, hein? O que você pensa sobre o funk como ferramenta de evangelismo? Então, Vinícius, eu não tenho familiaridade com funk, assim, eu ouço, assim, en passant, né, assim. Tipo algum vizinho que passa tocando. Isso, eu nunca sentei para ouvir um álbum tem um fone. De funk, talvez seja uma falha minha, talvez eu precise sentar e ouvir para conhecer a fundo, né? Até para não querer ouvir de novo, mas não sei, entendeu? Mas eu acho que, de novo, o problema não está no ritmo, né? Está em quem faz e como faz. Então, eu acho que deve haver funks bons. Eu não conheço, porque eu não conheço nem os ruins. Mas, entendeu? Então, não posso falar do que eu não sei. Ok, a última, eu acho que essa daqui é legal pra gente fechar, porque vai trazer... Agora eu quero ver, hein? O que é música pobre pra você? Como que dava... Legal. Então, tem a ver com tudo que eu falei desde o início do nosso papo. Na minha oficina de autoria eu falo sobre isso. Existem alguns critérios objetivos para você analisar uma obra de arte. A gente estava falando sobre isso agora há pouco. Tudo bem, a arte tem muito de subjetividade, mas há alguns critérios. Um crítico de arte vai saber dizer para você e para mim, por exemplo, qual o valor daquela obra para a qual eu olho e não vejo valor nenhum. Talvez um crítico de arte, um cara
talhado para isso, possa dizer, olha, isso é parte de um movimento assim assado, e a intenção do autor é essa, e aí você fala, pô, aí até pode fazer algum sentido, que eu não estou vendo. E eu vejo isso com relação às letras, por exemplo, eu falei de letra, né? E eu falo sobre isso na oficina também. Eu falo sobre métrica, eu falo sobre rima. Uma coisa que eu falo que, assim, para minha surpresa, pouca gente sabe, a diferença entre uma rima rica e uma rima pobre, né? As rimas pobres, e não são pobres no sentido depreciativo, Sim. É uma característica, são rimas com palavras da mesma Família morfológica? Exato, da família gramatical. Gramatical. Quando você rima um verbo com um verbo, essa rima é pobre. Ah, tem que ser tipo um verbo com, sei lá, um adjetivo. Quando você rima um verbo com adjetivo, é uma rima rica. Ah, tá. Quando você toma consciência disso, na hora de escrever, você fala, poxa, eu vou alternar as minhas rimas. Eu vou fazer uma rima pobre e vou fazer uma rima rico. Isso, sem que você perceba, traz uma riqueza para o texto. Nossa, mas é muito mais difícil, né? Porque eu tô pensando aqui o verbo infinitivo, correr, pular, dançar, andar. É o que você vê na maioria das versões das canções traduzidas do inglês. Agora tá fazendo sentido, entendi. Porque Ok. provavelmente o cara que fez essa versão, ele não sabe essa distinção. Porque se ele soubesse, ele vai falar, peraí, vou deixar esse texto um pouquinho mais interessante. Tanto esteticamente, sonoramente, quanto conceitualmente. Uhum. Porque à medida em que você faz rima com diferentes categorias gramaticais de palavras, você enriquece o texto. E quando você enriquece o texto, você estimula a imaginação de quem está lendo. Imaginação, linguagem poética. Você entendeu? Então há critérios objetivos de você analisar uma letra de uma canção, por exemplo. Eu vivo fazendo isso agora, né? Eu leio uma letra de uma canção, eu penso assim, quero saber se esse cara, se ele conhece. E aí, invariavelmente, você faz distinção entre quem conhece e quem não conhece. Você pega um poema do Drummond, ele usa a alternância das rimas ricas e pobres. Você pega Manuel Bandeira, você pega Vinícius de Moraes. Todos os grandes poetas conheciam essa técnica. Está lá nos textos deles. E dos grandes nomes da música popular também, porque os caras também conheciam a técnica. Você fala, bom, então isso aqui é uma coisa mais bem elaborada. Tem coisa que você olha, você percebe que o cara não tem a menor noção disso, entre outras técnicas, né? Tô resumindo. Claro. Então isso te dá ferramentas para você avaliar um texto artístico e falar, isso aqui tem valor artístico. Porque tem técnica, tem conhecimento de quem produziu. Entendeu? Sim. Legal. Só que eu acho que ainda, por exemplo, se a gente, no exemplo que a gente trouxe aqui, né, se a gente pegar algum crítico de arte, o cara mostrar pra nós qual que é o movimento, eu acho que ainda assim pode ter certos artistas que vão ter uma intenção que, tipo, sei lá, eu vi esses dias que era um cara que ele enchia um monte de balde com areia, ficava assim reto e do nada uma hora o balde caía. Esse ficou bem famoso, inclusive. Caía e sujava o chão, era isso a arte dele. Eu acho que eu vou chamar de preconceito. Eu tenho preconceito com esse tipo de coisa, porque eu não consigo entender porque é de um movimento do pós-modernismo. Eu acho que às vezes a gente tá se fugindo muito assim pra qualquer coisa é arte, sabe? Fica uma coisa muito... Fica subjetivo demais. A gente perde, eu acho, um pouco esses valores objetivos de análise da obra artística. Exato. Acho que isso pode acabar acontecendo. Enfim. É que o problema dos critérios objetivos é que aí pode ter um viés ideológico, né? Vai falar assim, eu vou vou classificar uma arte de boa a partir de elementos ideológicos meus. Próprios, né? Próprios, ou próprio de um movimento. Uhum. E aí é um pouco complicado também, né? Porque Sim. aí, o outro é ruim. Então, por que o outro é ruim? Porque eu acho. Não dá pra pender tanto pro outro lado também. Você entendeu? É o equilíbrio. É complicado. Tá bom. Bom, vou deixar... Antes de eu passar para suas redes, né, etc., eu queria pedir, tem como você tocar alguma coisa pra gente? Alguma coisa do álbum novo? Tem. Tava pensando aqui, vou tocar Vou ver se eu lembro a letra, porque é tudo fresquinho. Tá. Tem uma canção que é a canção que fecha o álbum, chama-se Prazer em Conhecer. Ok. Diz assim: teu sorriso amigo me faz chegar mais perto.
dormir mais leve, o pranto já cessou. Meus olhos molhados já podem ver mais longe e enxergar mais claro a cor do teu amor. Teus braços abertos espantam meus temores. Teu beijo paterno no coração calor. Agora eu esqueci. Refrigério. E em meus lábios brota um hino de louvor pra te louvar e exaltar e bendizer a minha vida, oferecer pra te adorar e agradar. Quero dizer, é meu prazer te conhecer, pra te louvar e exaltar e bendizer a minha vida, oferecer pra te agradar e adorar. Quero dizer, é meu prazer te conhecer, é meu prazer te conhecer. Jorge Camargo, senhoras e senhores. Muito Obrigado. legal, muito legal. Muito linda, viu? Muito bonita a letra. Obrigado. Bom, maravilha. Eu vou passar então para as considerações aqui. Jorge, deixa eu colocar para você também aqui, ó. Pode passar aqui para mim, ó. Por favor. E aí, como que a gente acha você no Instagram, a oficina também? Se puder, a gente já vai colocar aqui. No Instagram, Jorge Camargo Oficial, @Jorge Camargo Oficial. Aí tem também Jorge Camargo no Facebook, no canal no YouTube, Jorge Camargo. E eu tenho uma oficina agora no dia 7 de agosto, vai ser online a oficina. E você pode encontrar mais informações no Simpla. Ok. Coloca lá, oficina de autoria, Jorge Camargo, que você chega até a página. Legal, a gente não tá vendo aqui, mas tá mostrando lá pra eles, tá? Legal, muito bacana. E aí, é uma oficina... De autoria. Ah, tá. Que Ok. é onde eu falo tudo isso que eu tô falando para você, a questão da poesia como linguagem da imaginação, dicas para você escrever um texto poético, o que é rima rica, pobre, métrica. Mostro trechos de poemas na literatura onde essa técnica aparece, mostro isso na canção popular, nos grandes nomes da MPB. E ao final da oficina, nós fazemos um exercício juntos. Os participantes me ajudam a escrever uma canção a partir das ferramentas que a gente compartilhou. Legal, então É imagino isso. que é uma turma seleta, hein? Muito legal, muito bacana. Espero que sim. Com certeza, legal. Bom, acho que falamos tudo. Ficou faltando alguma coisa? Não. Gostou? Não faltando nada, falamos demais até, né? Obrigado pela paciência dos nossos Ouvintes? ouvintes e telespectadores. Legal. Bom, muito obrigado então, Jorge. Obrigado, Deus abençoe Vinícius. muito a sua vida, Amém. essa carreira Obrigado. maravilhosa, viu? Muito, muito legal e é com certeza uma inspiração para diversos outros artistas, diversas outras pessoas, tá bom? Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que nos ouviram, que nos acompanharam até aqui, gente. Foi mais um episódio muito bacana. Espero que todos tenham gostado, que tenha sido abençoador para todos vocês, tá bom? E, por favor, sigam nos acompanhando no Instagram, Calvini Talks, YouTube aqui, Calvini Talks também. Obrigado pela força, obrigado pelas orações, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. E é 3, 2, 1...